Keep Talking. Conversas sobre ciência, pessoas e turismo. Uma vez por mês, um espaço de diálogo entre academia, setor e sociedade. Bem-vindos ao Keep Talking, um podcast do Keep Collab, onde a ciência é para todos. O meu nome é Samuel Salvador e connosco temos Linda Pereira, secretária-geral da CECPLP, a Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CEO da CPL Events and Consultancy, consultora internacional da ONU para o Empoderamento Económico das Mulheres, apresentadora em palcos globais, comentadora na CNN, docente universitária, presidente global da G100 para a Communication Advocacy and Mediation Wing. Linda Pereira é, acima de tudo, uma empreendedora e uma arquiteta de mensagens. Hoje falamos da sua investigação de doutoramento intitulada From Classrooms to Destinations: How Tourism Educates the Next Generation, realizada na década de 90, e de como as ideias presentes na mesma têm sido levadas ao longo da sua carreira profissional. Vamos assim falar de turismo, das novas gerações, da experiência do turismo tendo por base valores de empatia, respeito intercultural e procura pela paz, bem como outros temas que satisfaçam as nossas almas. Olá Linda, bem-vinda. Antes de mais, muito obrigado por se juntar a nós. Esta foi a apresentação mais longa que fizemos no Keep Talking, mas a verdade é que não poderia ser de outra forma. O seu currículo fala por si e ainda mais fala a sua presença e a sua paixão pelo que faz. E tendo em conta isto, gostaria de lhe perguntar como é que vê o tópico da introdução, ou seja, como é que vê o turismo e como é que este pode ser um agente que educa e que transforma. Bom dia, essa é uma pergunta que me tenho perguntado desde sempre. Eu vejo o turismo como um instrumento de conexão. Nós, quando viajamos várias motivações. Vou deixar de parte a minha área de especialização, que é mais o turismo de negócios, o turismo cultural, e vou falar do turismo genericamente. O turismo é, se calhar, a arma mais poderosa em fazer cair barreiras entre as pessoas, em aproximar pessoas, aproximar culturas. Nós viajamos pelo lazer, pela cultura, para conhecer coisas novas, diferentes de nós. Nós não viajamos para um sítio que é igual a nós próprios e que nos traz os mesmos conceitos a não ser que sejas americano, queres comer hambúrgueres em todo lado, mas normalmente, aqui é uma brincadeira entre mim e as minhas colegas americanas, mas normalmente nós viajamos para expandir os nossos horizontes, para expandir a nossa mente, seja por descanso, nós podemos ir viajar por estar na praia o dia todo, mas não é isso que fazemos, porque o que nós fazemos depois é conhecer a música, a gastronomia, a maneira de pensar das pessoas, como as pessoas veem o mundo, a sociedade, como está estruturada a sociedade. E quando nós entramos num mundo novo, onde nós viajamos mais pela internet e por conhecer coisas através de um ecrã, isso é limitativo para a humanidade. Portanto, nós temos que encorajar, e eu sei que as Nações Unidas fazem isso, eu neste momento trabalho para eles nos projetos de monetização da cultura, como usarmos a cultura para trazer retorno económico para o nosso país, os nossos países, mas acima de tudo o turismo para mim é. Aliás, há uma piada que se faz muito que é: o turismo deve expandir a nossa mente e não a nossa cintura. Portanto, a ideia é irmos tocar em outros e como os outros veem o mundo. E, por extensão, isso contribui para a compreensão e contribui para a paz no extremo das coisas. Certo, e esse é um tema que abordou na sua investigação, que já vem dos anos 90. A minha pergunta seguinte seria, olhando para a sua investigação, o que é que é diferente, mas também o que é que continua atual, desde o que investigou nos anos 90?
Eu fiz essa investigação num tempo em que nós não tínhamos, nós falamos muito o que não se tem, o que não se tem, o que não se tem, nós não tínhamos a qualidade de vida quando eu fiz a minha investigação que temos hoje. Hoje, naquele tempo, estava-se a começar a democratizar essencialmente e verdadeiramente o viajar. Hoje em dia, raramente encontras uma criança de 16 anos que nunca foi a lado nenhum. Raramente encontras, porque nós hoje viajar está democratizado. Quando eu fiz essa pesquisa, não tínhamos também a capacidade digital que temos hoje de ver coisas, de conhecer coisas. E eu, infelizmente, previ, ou seja, perante análise, a gente não prevê, perante análise, analisei como é que poderia ser o mundo de hoje, digitalmente, mas não fui tão longe como de facto ele é. Eu defendi que a maior escola para um jovem deve ser o viajar, o conhecer. E nessa altura, nos anos 90, Samuel, o governo inglês começou a integrar nos cursos todos, desde a secundária até à universidade, uma parte do curso viver em outro local. O meu segundo ano era a 12º ano, era 3 meses no país da língua que tínhamos estado a estudar, para aumentar a nota. Depois, na faculdade, tínhamos que viver 9 meses num país de uma língua, ou uma cultura, ou um conceito político que tínhamos estado a estudar, fosse qual fosse o setor. E isso era baseado nestes conceitos que eu apresentava, o viver no lugar do outro, o ir ver o que o outro fez, o que o outro pensa, como o outro vê o mundo. Hoje em dia já se perdeu, por razões económicas, porque já toda a gente viaja, porque não é preciso ser uma parte integrante do curso. Eu própria vim viver para Portugal porque vim obrigada a viver em Portugal. Eu vivi em Coimbra 6 meses a dar aulas na faculdade, exatamente porque era uma parte integrante da minha licenciatura, ok? E eu acho que isto hoje não se faz, mas devia voltar-se a fazer, porque acho que, imagina os jovens portugueses terem o Estado a financiar o habitar para ganhar visão, porque nós nunca vemos a ilha se não estivermos fora da ilha, certo, não é? E eu acho que isto é uma coisa que eu continuo a defender, em que ter, desde da secundária, já nos últimos anos, últimos 2 anos, e na faculdade, uma parte integrante de ires ver como pensa o outro, aporta imenso valor ao ser humano, mas também ao país e à sociedade onde o ser humano está integrado. Portanto, para mim, devia ser como uma receita médica, uma prescrição médica, e é fundamental. E eu conto tudo que eu disse continua a ser aplicável hoje, e ainda mais. Hoje e ainda mais. E talvez haja ainda aqui um outro elemento que possamos colocar em cima da mesa e que já tive a oportunidade de ouvir falar sobre ele, que é o storytelling. Que papel deve ter o storytelling no turismo, não é? Fundamental. Eu não acredito no turismo sem storytelling. E já existe, mas talvez quando se começou a falar nisto não tão formalizado como está hoje. Ou como nós somos, quem nós somos, como é que chegamos aqui, de onde viemos. Eu atribuo muito esta ideia minha de os países e os destinos se promovem e se vendem pelas histórias que eles nos oferecem. Vem de eu ser criança e ouvir muitas vezes o meu avô dizer: não podes saber para onde vais se não sabes de onde vens. E isso é muito, muito importante. E eu até acredito, e agora aqui como eu estou a encurtar porque nós temos tempo limitado, mas vou-te dizer que até para os jovens portugueses era a melhor maneira de nós aprendermos o valor que Portugal aportou ao mundo
e que ainda aporta. Porque o que nós temos, infelizmente, é muitos políticos totós, e os nossos políticos totós nem sequer sabem porque é que Portugal é importante. Este conceito de somos o bom aluno. Não, não somos o bom aluno, somos o bom professor. Nós inventamos a universalidade, a globalização. O que é que Vasco da Gama estava a fazer quando foi para aqueles sítios? Negócios. Ele estava a fazer negócios, ele estava a levar coisas e a trazer coisas, ele estava a levar a religião, a nossa cultura, ele estava a levar... Nós criamos, os portugueses inventaram a universalidade e a globalização. E hoje falamos de sermos bons alunos. A história está mal contada, a história, e não digo a história no sentido de H, mas da maneira, o que nos tornou em quem nós somos está a ser reduzido pelos nossos próprios líderes, as nossas lideranças, e isso faz com que os próprios jovens se desconectem com todo o passado que eles têm, porque quando nós estamos hoje é em cima dos ombros de quem veio antes. Isso é normal, todas as culturas estão. Mas se tu perguntares a um jovem português porquê é que Portugal é um sítio que pode dar o exemplo aos outros de como está na vida, o amor à família, a união da sociedade, a maneira como vemos o mundo, o facto que nós, em Portugal, nas festas religiosas judias, pusemos as velas, está misturado no nosso sangue e na nossa história, sangue judeu, sangue muçulmano, sangue cristão, nós somos fisicamente essas religiões com pernas. As tradições do norte, das joias, dos ouros, do que damos às filhas, das tradições, dos véus, vem de onde? Da história judaica. O que é que vem também da nossa gastronomia, dos nomes? Nós somos o melhor exemplo ao mundo da vivência cultural, de culturas que hoje estão de costas e viveram pacificamente e ainda vivem hoje. Tu nunca ouves em Portugal guerras entre judeus, muçulmanos, e temos imensos. É que isto não houve, simplesmente não houve. Eu fui celebrar os 40 anos da Mesquita em Lisboa, foi uma festa gastronómica, estavam lá montes de pessoas como eu, em união, montes de pessoas judaicas, Nós somos uma solução para conflitos vivo, mas não é... Há uma falta de conhecimento do nosso legado e do nosso papel e do valor adicional que a nossa história aporta ao mundo. Portanto, o storytelling é mais de que somos giros, temos muitas igrejas, coisa bonita. Tu sabes que eu ouvi um secretário de Estado de Turismo nosso dizer no palco, num evento internacional, obviamente Portugal não é o primeiro sítio onde se pensa para turismo cultural, isso pensa-se no Egito, e não sei o quê, e eu apetecia-me dar-lhe com um sapato, porque ele obviamente era muito ignorante do que é o seu país. Fátima, filha de Maomé, e nosso mais importante ponto religioso, temos imensa cultura a dar ao mundo e nós continuamos a provermos como país de praia e de sol. Diz lá se isso não é menorizar a nossa história e o que nós podemos vender, salvo seja, ou monetizar para o mundo. Certo, e se calhar até olhando aqui para o Algarve, onde estamos, é verdade que o Algarve também é praias e sol, e está tudo bem com isso, mas pode ser muito mais do que isso. Tem muito mais. Nós aí temos zonas que ainda sabemos que foi onde atacaram barcos de escravos, portanto ainda temos aí zonas onde foi o último reduto da cultura muçulmana e temos tantos símbolos disso no dia a dia, desde a nossa agricultura, desde as tradições, desde os edifícios, a chaminé, há tanto. E o que é que nós vendemos? Sol e praia. Não é que sol e praia seja má coisa. Mas não é isso, e nós fizemos o ano passado uma conferência sobre tecnologias e startups no Algarve e trouxemos pessoas de todo o mundo e eles ficaram completamente
avassalados com a apresentação que ele fez sobre o que é a história do Algarve e queriam ir ver tudo. Não era a praia, não era o sol, era tudo o que eu lhe contei e os vestígios e as coisinhas que eu lhe mostrei que ainda podiam ver e etc. E isto é o que nós temos que saber contar, é o que nós... Tal como faz. A Espanha é exímia nisto, Samuel. A Espanha encontra uma pedra e cria toda uma história e uma lenda à volta daquela pedra, e quando damos por isto, estão milhões de pessoas a visitar a pedra, porque os espanhóis têm imenso orgulho em tudo o que são e tudo o que foram e de onde vieram e o que ainda são hoje. Defendem a língua como ninguém, defendem o país como ninguém. Tudo é um shrine, que eu não sei dizer em português, tudo é um local de culto, um local de visita, um local com uma história, tudo, tudo. Mesmo quando houve o bombardeamento na estação da Atocha, eu estava lá com uma conferência e eu disse, vamos cancelar o tour porque o nosso tour passa mesmo à frente da estação da Atocha. Não, não vamos nada. Vamos passar e vamos contar o que lá aconteceu e a união da sociedade à volta daquilo e a resiliência. Pronto, lá está. Nós íamos estar aqui com a ponte dos rios, todos a chorar durante 15 dias e a ver repetidamente na televisão as tragédias e a dizer mal de toda a gente, porque nós somos um bocadinho de carpidores de mágoas. E os espanhóis são, como é que eu posso tornar isto num emblema do meu país, de resiliência, de força, de fazer? E isto é o que temos que um bocadinho lutar contra. Eu acredito que as novas gerações, bem polidas e instruídas sobre estas coisas, vão mudar um bocadinho o espírito. Certo, e bem, neste novo mundo talvez possamos criar a tese de que estamos um pouco mais longe uns dos outros, ainda que com este fenómeno da globalização. E bem, abordámos aqui o storytelling, este gostar do que é nosso para poder promovê-lo de uma melhor forma. Estes talvez sejam 2 pontos muito importantes a falar. Há mais algum elemento que seja muito importante para tentar contornar esta situação de, apesar de num mundo globalizado talvez estarmos mais afastados do que nunca? É assim, nós estamos, é verdade, mais afastados do que nunca, mas nós temos muitos momentos de oportunidade de termos uma voz nos acontecimentos do mundo. Eu acho que muitas vezes, por medo, por falta de mundo das lideranças do nosso país, nós não sabemos dizer, eu aqui podia participar, eu aqui podia ajudar, eu posso me chegar para a frente. Nós somos muito, às vezes, medo da exposição, medo de dar o passo em frente. E eu acho que nós podemos, olha, vê-se agora no contexto que estamos a viver mundialmente, um dos primeiros sítios a beneficiar da tragédia dos outros é Portugal. Estamos a ver o nosso turismo aumentar, estamos a ver pessoas a quererem vir, e o que é que nós temos para dar em vender? Temos paz. Temos segurança, mesmo que o nosso querido André Ventura ande sempre a dizer que não, é completa mentira. Somos um dos países mais seguros da Europa, mas de longe, não é de bocadinho, é de longe mesmo. Somos seguros, temos pessoas muito tolerantes. E acho que isto aqui é o que eu estava a falar e conectar com o storytelling. Nós não podemos ser um país de recurso por sermos baratos. Nós temos que ser um país de recurso por termos algo a dizer, por termos algo a oferecer, por termos uma cultura vasta, milenar e que ainda domina os nossos valores de hoje. E em cima disso, polvilhar com uns pozinhos pirim-pim-pim, que temos sol todo o ano e que temos excelente gastronomia, que é por si também o resultado da miscigenação de culturas. Portanto, sabermos o porquê, porque é que cozinhamos assim, porque é que fazemos assim. E isto é muito importante. Nós estamos cada vez mais longe, mas também cada vez mais perto. E a nossa arma é usar este meio de comunicação fabuloso que temos para nos posicionar,
para mais do que o básico, e até agora nós temos nos posicionado pelo básico, e isto é que é errado, e eu isto sou muito crítica das nossas lideranças, muito crítica. Certo, e obrigado, acho que essas são boas pistas para, todos os nossos políticos que queiram ouvir o Keep Talking podem tirar algumas notas se quiserem, para fazermos avançar o turismo e o país de uma forma diferente. Bem, infelizmente o tempo não é o nosso melhor companheiro hoje e, portanto, temos que avançar com a última pergunta. Gostaria de virar o jogo um pouco para si, Linda, e perguntar-lhe o que é que pode o setor do turismo esperar de si, enquanto agente participativo e dinamizador do mesmo nos próximos anos. Olha, isto tem alguma graça. Eu, ano passado, recebi o prémio da Aresp por 40 anos dedicado a promover Portugal. E eu fiquei muito chocada, porque eu não tinha percebido que já tinha passado 40 anos, nem eu considero que estou no fim da carreira, eu estou a meio. O que eu vou fazer sempre, e é o que sempre fiz, é exatamente aquilo em que eu acredito, é que promovo o país para outro tipo de turismo, senão aquele que nós temos básico promovido sempre, que acredito que o que nós temos para oferecer é muito mais e que o nosso papel no mundo, através do turismo, pode ser para a paz, para a conectividade, para o unir povos, para unir culturas. Nós somos um bocadinho de todos. Nós literalmente, fisicamente e culturalmente somos um bocadinho de todos. Portanto, está na altura de pegarmos no que nós somos e virarmos para fora e darmos um bocadinho a todos e conectarmos um bocadinho a todos. É uma maneira absolutamente fenomenal como eu sou recebida na Índia, em África, desde a Namíbia até a África do Sul, até Angola, porque todos veem Portugal um bocadinho como um país que é amigo de todos. E é isto que nós temos que levar, contar e vender. Muito obrigado, Linda, pelos minutos concedidos. Ficamos por aqui. A si que nos acompanha desse lado, muito obrigado e não se esqueça que pode ouvir o Keep Talking na Rua FM, a Rádio Universitária do Algarve, nas plataformas Spotify, SoundCloud, YouTube e Apple Podcasts e ainda em keep.pt. Um agradecimento à Rua FM no apoio a este episódio. O meu nome é Samuel Salvador, obrigado por ouvir e até uma próxima edição. Keep Talking. Conversas sobre ciência, pessoas e turismo. Uma vez por mês, um espaço de diálogo entre academia, setor e sociedade.